Fala, moçada! Aqui quem vos fala é o professor Eduardo Jara do programa de extensão universitária ESAG Kids, da Universidade do Estado de Santa Catarina. Salve, salve, simpatia, vamos junto, estamos aqui na segunda temporada do nosso podcast mais querido do universo matemático. E antes que eu fale muito, moçada, manda aquela vinhetinha lá que eu adoro! Eita, mas que beleza, grande, sonzeira, moçada. É porque nós estamos na segunda temporada da Matemática e a Covid-19. Já estamos no episódio número 7 dessa sessão 2. Sétimo episódio, galera, de 14. Era para ser um para cada dia da quarentena e essa quarentena que não acaba nunca, moçada. Hoje nós vamos falar sobre as mulheres. Salve, mulherada poderosa. Minha veneração completa para todas vocês aí. As mulheres e a matemática estão salvando vidas. Esse é o nome do nosso podcast, porque nós vamos começar aqui celebrando uma grande matemática. Na verdade, ela é a matriarca da enfermagem moderna. Se chama Florence Nightingale. A Florence Nightingale, ela uma enfermeira que foi chamada para a Guerra da Crimeia. Lá na Guerra da Crimeia, que envolveu a batalha entre o Reino Unido e também, junto com o Reino Unido, só para vocês verem o tamanho da treta, estava lá lado a lado, ombro a ombro, Reino Unido, a França, o Império Otomano, a região da Sardenha, todo mundo ali contra a Rússia. Imagina lá os ingleses e os franceses lutando junto, lado a lado. Isso aí nós estamos lá no ano de 1853 a 1856 e muita gente estava morrendo lá. Aí chegou a Florence Nightingale e quis botar ordem naquela bagaça lá, foi tentar ver o que estava acontecendo lá. Ela ficou conhecida como a Dama da Lamparina entre os soldados, porque ela ficava circulando ali nos hospitais de guerra e passando de cama em cama, e ela ia lá com a sua velhinha, a sua lamparina, e tem até quadros bem bonitos pintados sobre isso. Ela começou a ver que estava morrendo muito soldado ali, muito soldado morria, e ela chegou lá, matriarca da enfermagem moderna, né, novas técnicas. Na verdade ela deu muito carinho e atenção para o cuidado com a higiene. Ela fez um gráfico chamado diagrama de Rosa, que ficou muito conhecido na área da matemática e é um dos grandes destaques quando a gente fala de Florence Nightingale, porque ela criou um infográfico, moçada. Hoje em dia vocês devem ver infográfico, aqueles gráficos bonitos, todos pintados assim, com ilustrações. O que ela fez foi querer mostrar para os seus dirigentes, sem apresentar número nenhum, o que estava acontecendo, qual era a causa mortes da grande maioria dos soldados que entravam naqueles hospitais. E ela estava conseguindo, de alguma forma, mensurar isso. Então ela fez um gráfico que depois ficou chamado e conhecido como Diagrama da Rosa, está até no museu, o Museu Florence Nightingale lá, que é o museu da história da enfermagem, digamos assim, e ela conseguiu monitorar e registrar as mortes dos soldados que ela estava presenciando ali no seu dia a dia de trabalho, como lá a Dama da Lamparina, e ela percebeu que muitas pessoas estavam morrendo por ferimentos de guerra, tomou um lançaço, tomou um tiro, cortaram uma perna e vinha a falecer. E isso estava morrendo bastante gente, mas morria mais gente ainda, moçada, de outras causas. Às vezes era afogado, às vezes era manuseando equipamento de guerra, outras causas levavam à morte também. Mas o que mais matava, numa proporção muito maior do que ferimentos e outras causas que ela registrou, ela fez 3 grandes grupos para sensibilizar os governantes que ela queria uma ajuda, um alerta para que os soldados não morressem tanto. O que mais estava matando, moçada, eram as infecções dentro dos hospitais de guerra. Então aquilo lá carecia de uma higiene, carecia de luminosidade, carecia de ventilação, e ela, por conta da sua sapiência e do seu modo metódico de agir, conseguiu identificar que as doenças infecciosas é que estavam matando os soldados muito mais no campo ali no campo dos hospitais do que no campo de batalha. E isso aí realmente foi
uma percepção muito positiva. A partir disso ela conseguiu reduzir drasticamente essas mortes infecciosas. Claro que continuaram morrendo lá no campo de batalha, e aí se inverteu o quadro e não morriam mais ali no leito dos hospitais. Então ela foi conhecida como a grande dama da lamparina, né, e a matriarca e a fundadora da enfermagem moderna. E isso é muito importante, galera, porque agora no nosso combate ao Covid, nós estamos vendo aí o trabalho fantástico dos profissionais da saúde, das profissionais da saúde, médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras, atuando na linha de frente mesmo. Então, nosso muito obrigado aqui. E como que esse trabalho dele se destaca tanto? Né? Nós passamos recentemente aí no dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, e nessa ocasião eu cheguei a buscar alguns números no Brasil sobre a quantidade de profissionais de saúde. Então lá se registraram, né, nessa época 2021, para quem está ouvindo aí mais além esse parâmetro, 2 milhões na área da enfermagem, entre enfermeiros e técnicos, e médicos aproximadamente 502 mil. Então nós temos 2,5 milhões de profissionais da saúde no Brasil atuando e de forma frenética e sem parar nessa pandemia. A gente escuta relatos, eu tenho amigos que me contam, a gente vê nos noticiários, nas rádios, nas TVs, isso é algo que está acontecendo de uma maneira muito forte. E eu queria trazer para vocês uns números dessa enfermagem, de 2 milhões de profissionais de enfermagem. 85% desses profissionais, vamos falar assim, são mulheres. 85% delas são mulheres, pessoal, somente 15% de homens. Se a gente for pensar nos médicos do Brasil, aqueles 500 mil aproximadamente, temos já 52% que são médicas. Totalizando então, juntando esses dois aí na área da saúde, 78% da força de trabalho na área de saúde são mulheres. E elas estão salvando vidas, sobrando apenas 22% essa fatia para os homens. Só por outro lado, o que acontece de muito curioso, hein? Guarda esse número aí, 78% das profissionais e dos profissionais da área da saúde, quem está trabalhando na área da saúde, 78% são mulheres. Mas quando a gente vai para a Organização Mundial da Saúde, para as mesas diretivas que vão criar as políticas públicas mundiais, as diretrizes mundiais, apenas 20% dessa mesa diretiva são compostas por mulheres. Nos governos onde foram feitas pesquisas a respeito de onde saem esses governantes e que compõem a OMS, numa pesquisa da Women Deliver, que trouxe esses dados para nos alertar, 75% dos países envolvidos nessa pesquisa, 75% têm as suas decisões tomadas por homens, apenas 25% das decisões relacionadas à saúde tomadas por mulheres. E veja que, por exemplo, no Brasil, a grande maioria, né, trouxe para vocês o número, 78%, as ações são provenientes, né, no campo mesmo, ali, botando a mão, botando a máscara, ajudando as pessoas. 78% desses profissionais de saúde são do sexo feminino. Então tem uma disparidade muito grande aí. De fato, não é uma amostra estratificada proporcional. Se a gente tem lá 100 governantes decidindo, os indicativos estão dando que 75% é homem, mas como assim? Se a gente tem lá na área da saúde 100% de profissionais, 78% mulheres, a gente tinha que tentar manter essa proporção nas mesas diretivas também que encontram aí a área da saúde. Então isso é uma reflexão importante, mas a gente não vai deixar de saudar, de parabenizar todas essas mulheres guerreiras, fortes, bravas, sensacionais, que avançam na ciência, na descoberta de novas vacinas, em grupos de pesquisas, em artigos publicados, e a gente tem que estar muito alerta para isso. Aprender com a Florence Nightingale, que nos mostrou formas gráficas de visualizar o tamanho e a dimensão do problema. Vocês devem ter visto isso, né, no dia a dia dos gráficos, média móvel, nos infográficos que mostram lá os estados do Brasil, aquele estado que está vermelho, o estado que está azul, o estado que está amarelo. Isso tudo são formas não numéricas de trazer informação e sensibilizar aqueles que não são muito adeptos de variações matemáticas. Então é muito importante, moçada, a gente usar toda a força e competência das mulheres, junto com a sapiência que a ciência matemática pode nos produzir, para seguir lá nos cuidando,
distanciamento social, álcool gel, higienização, tudo que a gente puder fazer para minimizar o risco de contágio e, claro, não deixar de ouvir o nosso podcast, porque mens sana corpore sano e a matemática está sempre presente em nossas vidas. Segue a gente lá no YouTube, estamos chegando em quase 500 inscritos, uma marca incrível, e no Matematizum lá no Instagram, estamos chegando em 1000 inscritos, moçada. Para este professor que vos fala é uma satisfação tremenda, mas eu tenho que expor isso tudo em 10 minutos. Grande abraço para todo mundo aí. Fui. Abraço, Ezag Kids.